Povo lindo de Jesus, antes que este dia termine, o 31 de outubro, eu quero falar sobre ele, porque é uma data que para nós que somos cristãos, né, somos protestantes, relembramos e de certa forma comemoramos o dia da Reforma Protestante, ocorrida em 31 de outubro de 1517, tendo aí o seu precursor, Martinho Lutero. Então, hoje fazem 504 anos, né, desse dia histórico. Estamos aí há meio século, né, dessa data assim que marcou, né, a história em geral, tanto a história do mundo moderno, quanto a história para nós dentro das escrituras sagradas, né? Porque assim foi o dia em que Martinho Lutero assim se revoltou, sabe, assim rasgou a chita no popular nosso contra as injustiças, né, e as heresias disseminadas pelo clero católico daquela época. Então, Martinho Lutero, depois de muito estudar as escrituras sagradas e pesquisar a respeito dela, chegou ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, nessa data, 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses com a verdade das escrituras, que combatiam as heresias disseminadas pelo clero católico daquela época. Inclusive, uma das tais, sabe assim, que foi o ápice da revolta de Lutero, foi a indulgência do perdão, ou seja, a pessoa, para receber o perdão da sua culpa, dos seus pecados, ela precisava pagar para o clero daquela época, para a igreja daquela época. Que absurdo, gente. Então, Martinho Lutero, após, né, descobrir toda a verdade do evangelho, das escrituras sagradas, então ele se revoltou, né, com as heresias disseminadas pelo clero religioso daquela época e marcou esse dia assim para dizer, chega, né? Pregou lá, fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, dentre as tais 5 são os pilares da nossa fé, né? Somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente as escrituras e glória somente a Deus. Somente a graça, ou seja, de Deus nada merecemos e a Ele nada pagamos. Tudo que temos, tudo que Deus nos oferece, nos proporciona, é de graça. Inclusive a nossa maior dádiva, que é a salvação no seu Filho. Né? Ninguém paga, gente, para herdar a salvação, ninguém paga para entrar no céu, não. O preço já foi pago por Jesus, é pela graça. Somente a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque o justo, ele vive pela fé, diz o Senhor. E se ele se recusar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o que é a fé? Você encontra essa resposta lá em Hebreus capítulo 11. Né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a certeza, ela é a certeza daquilo que os teus olhos, os nossos olhos, não veem, né? Não veem, mas sabe que existe ou sabe que vai acontecer. Fé, nós temos fé que Deus existe, nós temos fé no sacrifício de Cristo, nós temos fé no céu de glória, nós temos fé no arrebatamento, nós temos fé na nossa salvação em Cristo Jesus. É pela fé. Somente Jesus Cristo. O próprio Jesus expressa isso em João 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outro meio de nós chegarmos a Deus a não ser por Jesus. Ele é a porta, ele é o único mediador, né? Ele que conduz, é ele que leva. Para chegar até Deus, para chegar no céu, precisa passar por ele, Jesus Cristo.
a única porta. As Escrituras. Sabe o que fez Martinho Lutero conhecer a verdade? Ele foi estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela é a única bússola, gente, que nos conduz ao caminho certo. Né? Eu sei que a gente pode buscar recursos, né, teológicos em vários livros, né, em vários escritores de renomes, mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a bússola, sabe, assim, que conduz. Quando a gente se direciona por ela, não tem erro, somente ela mostra a verdade, e a verdade que está em Cristo Jesus. Glória somente a Deus. E você acha que tem um outro que seja digno de glória? Tem não. Só Ele é merecedor. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele tem, Ele é o poder. Manda, desmanda, faz, desfaz, refaz, abate, constrói, mata, faz viver, fere, sara. Ele tem o domínio, a força e o poder para sempre. Sabe por quê? Ele é Deus. Só Ele é digno de glória.